A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? O meu nome é Márcia Ponce e hoje nós estaremos falando sobre os frutos da fidelidade. Para fundamentar esse comentário bíblico, nós vamos fazer uso de 2 versículos da palavra do nosso Deus, que estão lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17, que nos diz assim: Disse, porém, Ruth, não me inste para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. A Bíblia nos narra uma linda história de 2 mulheres que são fonte de inspiração, Noemi e sua nora Ruth. Mas a Bíblia também nos conta um pouquinho sobre a história de Orfa. Quando Noemi, o seu esposo e os seus 2 filhos tiveram de sair da terra de Belém e foram para as terras de Moabe, porque em Belém eles estavam passando por muitas dificuldades financeiras, estavam passando por fome, por grandes provações. Eles então se dirigiram para a terra de Moabe e lá Malom e Quilion, os filhos de Noemi, se casaram com 2 moabitas, Ruth e Orfa. Pouco tempo depois, o esposo de Noemi faleceu e logo após os seus 2 filhos. A história nos narra agora que nós temos 3 viúvas. Noemi, vendo toda aquela situação, ela então tomou uma importante decisão. Chamou as suas noras e disse a elas: voltem para o seu povo, voltem para os seus deuses, voltem para os seus costumes, porque eu estou voltando para a minha terra. Eu estou voltando para Belém. Naquele momento, Orfa chorou muito porque amava a sua sogra, mas resolveu retornar para os seus deuses, resolveu retornar para a sua parentela, resolveu retornar para os seus costumes de antes de conhecer Noemi e o seu Deus. Mas a Bíblia nos narra que Ruth, a outra nora de Noemi, tomou uma importante decisão. Ela decidiu seguir em frente. Ela decidiu acompanhar a sua sogra. Ela decidiu ser fiel ao Deus da sua sogra. Que exemplo que nós temos aqui. 2 exemplos valiosos. O exemplo de Noemi, que resolveu retornar para o meio do seu povo, mesmo estando em período de dificuldade. E o exemplo de Ruth, que decidiu ser fiel aos princípios, aos propósitos, a tudo aquilo que a sua sogra lhe havia dado de exemplo. Que exemplo foi Noemi? Que fez com que Ruth deixasse o seu povo, os seus deuses, os seus costumes para segui-la, para seguir a fé que ela havia encontrado, para seguir uma novidade de vida. Nós estamos passando por um período muito difícil, por um período que é chamado um período negro para a história mundial, que é um período de pandemia. E muitas pessoas estão como órfãs, abandonando tudo que conheceu. E Noemi, neste momento, ela representa a igreja, mas não como a igreja como eu e você, que somos templo do nosso Deus, templos vivos, mas sim um templo físico. Noemi simboliza neste momento o templo físico, a igreja, a nossa igreja, o momento ali, o lugar de confraternização, o lugar de nos reunirmos,
de conversarmos, de abraçarmos, de estarmos juntos. Nós temos um decreto que nos impossibilita de estarmos juntos. E Noemi, ela simboliza o templo vazio. Um templo que está sendo abandonado por muitos fiéis, que estão deixando de ser fiel ao nosso Deus, aos princípios do nosso Deus, porque não podem ir ao templo. A Bíblia, a palavra do nosso Deus, nos narra que ia chegar o tempo que o amor de muitos iria se esfriar. Muitas pessoas deixaram de ofertar. Muitas pessoas deixaram de dizimar. Deixaram de ser fiéis ao nosso Deus, porque não estão indo à igreja templo. Mas nós temos aqui um exemplo de Ruth, que mesmo passando por momentos de provações, decidiu seguir adiante, decidiu ser fiel ao nosso Deus, decidiu ser fiel aos princípios, aos propósitos do nosso Deus. Ruth, mesmo passando por privações, conseguiu ser fiel a Deus. Ela então decide seguir a sua sogra Noemi e acompanhá-la por todos os lugares que ela foi. Ser fiel ao Deus de Noemi, ao povo de Noemi. E a palavra nos diz que Ruth então acompanhou a sua sogra no seu regresso para Belém. E você? Você está como órfã? Porque não pode ir à igreja, está abandonando tudo? Está deixando o nosso Deus, os princípios do nosso Deus? Está achando que tudo agora é permitido porque você não pode ir à igreja? A igreja tem? Esqueceu que você é o templo do nosso Deus? Que o nosso Deus e o seu Espírito habitam em você? Ou você está como Ruth? Permaneceu fiel, mesmo no momento da provação, continua fiel aos propósitos do nosso Deus. Nós vamos ver agora alguns frutos que são gerados a partir da fidelidade ao nosso Deus. E o primeiro dele é o amor. O amor ao nosso Deus. Nós temos narrado aqui na palavra do nosso Deus, lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que nos diz que o nosso Deus, ele me amou tanto, ele te amou tanto, que ele foi capaz de enviar o seu único filho, Jesus Cristo, para que morresse a morte de cruz, para que você pudesse ser salvo, para que eu pudesse ser salva. Isso é amor, isso é fruto da fidelidade. O nosso Deus te ama tanto que ele foi capaz de entregar o seu filho à morte para que você fosse resgatado. Mas nós ainda temos mais outros frutos da fidelidade. A intimidade, o amor fiel ao nosso Deus, ele gera intimidade. E você, neste período de pandemia, continua tendo intimidade com o nosso Deus? Tendo ali momentos de oração e de leitura da palavra do nosso Deus para que a sua fé seja fortalecida? A intimidade ao nosso Deus é um fruto da fidelidade, porque só aqueles que são íntimos ao nosso Deus continuam se mantendo fiéis a Ele. E você continua respeitando tudo aquilo que o nosso Deus deixou aqui? Você continua sendo fiel ao nosso Deus, aos princípios do nosso Deus, respeitando a palavra do nosso Deus, o amor ao nosso Deus? Ou você está como órfã, deixando tudo para lá? Outro fruto da fidelidade é a lealdade. Ser leal ao nosso Deus, ao propósito do nosso Deus, o id do nosso Deus, de ir a todos os lugares e ganhar almas para o nosso Deus. Você continua leal ao nosso Deus? Porque Ele continua leal a você desde o momento em que Ele te gerou no ventre da sua mãe. O nosso Deus é leal. O nosso Deus é fiel. Você ainda continua sendo amiga do nosso Deus, sabendo que Ele te ama, que Ele cuida de você, que Ele é o seu amigo mais fiel e leal?
Você também continua sendo este exemplo de amizade com as pessoas que Deus colocou pertinho de você para que você possa cuidar? Seja amiga das pessoas. Este é o momento em que as pessoas estão precisando de amizades verdadeiras. Não é porque você não pode abraçar, não é porque você não pode estar perto, que você não pode ser amiga. Continue sendo amiga, sendo fiel às suas amizades. Porque o nosso Deus, Ele reconhece você como filho, Ele reconhece você como filha. O nosso Deus, Ele foi capaz de fazer muitas coisas para reconhecer que você é o amor dele, que Ele ama você, que Ele se mantém leal a você, que Ele é o seu amigo mais fiel. O nosso Deus, Ele ainda nos dá como fruto da fidelidade a esperança. Você está se mantendo fiel ao nosso Deus e tendo a real e firme esperança de que Jesus irá voltar? De que mesmo passando por tantas privações e provações, o nosso Deus ainda continua o mesmo? Tenha esperança, tenha fé, tudo isso vai passar. Nós ainda temos outro fruto da fidelidade, que é a segurança. Segurança nas promessas do nosso Deus. O nosso Deus nos disse que tudo há de passar, mas as suas promessas não vão cair por terra. Porque tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele quer fazer de você uma pessoa de sucesso. Como Ele fez Ruth. Ruth se manteve leal, se manteve fiel, teve intimidade com o nosso Deus. Ela respeitou aos princípios do nosso Deus, ela reconheceu o nosso Deus como único Deus. Tanto é que ela abandonou a sua parentela, ela abandonou os seus deuses, ela abandonou os seus costumes para seguir ao único Deus. E Deus fez de Ruth uma mulher de sucesso, uma mulher que inspira. Tanto é que Ruth é uma das 3 mulheres que pertence à genealogia do nosso Mestre Jesus. E Ruth é lembrada até hoje como uma mulher fiel, uma mulher que não desamparou a sua sogra, uma mulher que não desamparou os seus princípios, os princípios da novidade divina, os princípios do nosso Deus. Mas como você está hoje? Neste período tão difícil, que é um período de afastamento social, um período de pandemia, um período negro para a história mundial. Você está como Ruth, uma mulher que se manteve firme, mesmo sendo provada, e ela se manteve fiel ao nosso Deus, ao ponto do nosso Deus reconhecê-la como pertencente à genealogia do seu Filho Jesus Cristo? Ou você está como órfã, porque não pode ir ao templo, porque não pode estar junto com os demais irmãos, está abandonando a fé, está esfriando na fé, está deixando de ser fiel aos princípios que o nosso Deus te ensinou? Não seja assim. Se mantenha como Ruth, tenha uma postura de fidelidade, de seguir firme, olhando para o alvo que é o nosso Deus. Nós sabemos que os tempos são difíceis, mas nós sabemos também que o nosso Deus é justo e fiel e que nenhuma das suas promessas irá cair por terra. Meus queridos irmãos, que neste momento você tome a importante decisão de ser como Ruth, uma pessoa fiel, uma pessoa que vai colher os frutos da fidelidade. Por quê? Porque se manteve, mesmo no momento de provação, fiel ao nosso Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo faça resplandecer sobre a sua vida a fidelidade. Que Deus seja contigo. Não se preocupe, tudo isso vai passar, porque a última palavra vem de Deus. Fique com o nosso Deus e a paz do Senhor.